galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, né? Alguns assuntos durante o dia, mas eu queria conversar com vocês aqui principalmente sobre o setor defensivo do Botafogo após a chegada do treinador Arthur Jorge. Então fique até o final desse vídeo, já peço para vocês se inscreverem em nosso canal, ativar as notificações, dar aquele like esperto aqui no canal do Medeiros, que você ajuda demais o nosso crescimento por aqui, e deixe seus comentários. Comente bastante, participe da nossa resenha, da nossa conversa, do nosso bate-papo que a gente tem aqui em todos os vídeos. Por que eu queria falar do setor defensivo? Eu tenho dois assuntos para falar aqui com vocês sobre o setor defensivo do Botafogo. Antes da chegada do Arthur Jorge, o Botafogo vinha sofrendo bastante com o sistema defensivo. O Botafogo vinha levando muitos gols no Campeonato Carioca, né? Primeiro com o Thiago Nunes, até a chegada ali do Fábio Matias como interino. Ele começou ali a ajeitar um pouco a questão da zaga do Botafogo, mas com o Arthur Jorge as coisas melhoraram consideravelmente. E isso a gente precisa dizer que é até um ponto muito importante e que a gente precisa elogiar até o presente momento o Arthur Jorge. Por quê? Quando a gente foi analisar o Arthur Jorge lá no Braga, o Arthur Jorge realmente é um treinador fora de série, acima do nível nas questões ofensivas. Ofensivamente, eu não tinha nenhum receio do Arthur Jorge. Mas eu preciso dizer que quando eu fui lá analisar, fui lá ver alguns jogos do Arthur Jorge no Braga, eu tinha sim alguns receios na parte defensiva com ele. Isso porque o Braga era um time que levava muitos gols, né? Ele fazia muitos gols no Braga, mas também levava muitos gols. E isso me preocupava porque o setor defensivo no Botafogo era um ponto de atenção naquele momento. Mas o Arthur Jorge chega no Botafogo, né? E em pouco tempo ele consegue resolver essa questão do sistema defensivo. E com mudanças significativas, mudanças de estilo de jogo e mudanças também de peças dentro do time. E aí existe aquela tal daquela brincadeira, né? Sentir o dedo do Arthur Jorge, lá ele. Sentir o dedo. Você sentiu o dedo do Arthur Jorge? Você que está me assistindo aqui? Então, todo mundo está falando assim, sentiram o dedo do Arthur Jorge. Qual é a situação de sentir o dedo do Arthur Jorge? Você, agora falando de uma maneira séria, né? Fora as brincadeiras, é a questão do Arthur Jorge ter colocado ali as suas ideias dentro de campo, né? Com o estilo de jogo, com a questão de mudança de peças e que deram certo. E aí é o tema central desse vídeo aqui. O Bastos Kisanga, um zagueiro que está desde o ano passado no Botafogo, que não tinha se firmado ainda, um zagueiro que chegou, né? Um zagueiro angolano, chegou no Brasil, tem toda aquela questão de adaptação, e que a gente esperava que fosse titular no ano passado, ou então que entrasse mais ano passado ali, talvez para suprir a ausência do Adrielson em algum jogo que tivesse suspenso, ou do próprio Vitor Cuesta. O Bastos Kisanga chega no final da temporada do ano passado e não consegue ter sequência. Dentro do ano de 2024, o Bastos Kisanga também não tem sequência com o Thiago Nunes. Não tem sequência nem com o Fábio Matias, para a gente ser sincero. É o Arthur Jorge que chega, confia no potencial do Bastos Kisanga e é o primeiro treinador que faz o seguinte com ele. Olha, você é o jogador que vai iniciar as partidas comigo. Você é o jogador que eu vejo com características principais e características semelhantes ao que eu quero como o zagueiro ali que possa entregar no meu estilo de jogo uma situação que eu acho que vai fazer com que o Botafogo melhore defensivamente. O Arthur Jorge é o primeiro treinador que faz isso com o Bastos Kisanga, né? E aí a gente tem que voltar algumas casinhas, né? Entender algumas situações para a gente conversar com vocês aqui. O Arthur Jorge ele tem um estilo de jogo em que ele joga com a linha um pouco mais alta, né? Um treinador que gosta desse estilo de jogo, né? De jogar ali com zagueiros mais rápidos, zagueiros que, por vezes, tá ali compactado, né? Com o restante das outras linhas do time. E são zagueiros que estão jogando, às vezes, na linha do meio campo. E ele precisa, de fato, de zagueiros rápidos.
né? E com isso a gente percebe ali uma primeira mudança muito clara, né, do Arthur Jorge nesse sistema defensivo, onde ele começa a deixar o Alexander Barbosa no banco de reservas e começa a colocar o Bastos Kisanga como titular. E aí essa mudança, ela reflete em algumas situações. O Alexander Barbosa é um jogador que veio com salário de jogador que costuma ser titular, é um jogador que veio até uma contratação que foi tida como uma ótima contratação, porque ele era titular no Libertad, experiência em Libertadores. O Botafogo ganhou a concorrência do Fortaleza para trazer o Alexander Barbosa, né? Mas o estilo do treinador vai determinar quem vai ser o jogador ali que vai iniciar a partida, quem vai ser o jogador que vai iniciar a partida, quem vai ser o jogador que vai entrar no segundo tempo, quem é o jogador que talvez ali não vai ter muitas oportunidades, que vai ter que procurar um outro clube. É o estilo de cada treinador que vai determinar isso, né? E o que a gente está vendo, né, nesse início de trabalho do Arthur Jorge, é que ele transmitiu uma confiança muito grande para o Bastos Kisanga e o Bastos está correspondendo a isso. Se tornou o titular absoluto desse sistema defensivo do Botafogo e está correspondendo demais. Está fazendo grandes partidas. Isso é importante de dizer, né? Não é uma escolha do treinador que o jogador está indo mal e ele está insistindo no erro. Não, pelo contrário, né? O Bastos realmente está jogando aí pela primeira vez e convencendo pela primeira vez o torcedor, convencendo o treinador, está convencendo todo mundo, né, o Bastos. E com isso já começam a surgir até notícias de um certo descontentamento aí do Alexander Barbosa, que esperava estar como titular, esperava estar tendo mais chances aí no Botafogo. Saiu uma notícia hoje no Paraguai falando de um possível empréstimo, talvez aí no meio do ano, né, do Alexander Barbosa, podendo sair do Botafogo. Então, é algo que a gente precisa comentar aqui, é algo que é relevante, né, que eu preciso conversar com vocês aqui, né, e, assim, na brincadeira que eu fiz com vocês no início desse vídeo, né, falando sobre o sentir o dedo do Arthur Jorge, é claro que isso foi uma brincadeira, né, mas assim, é uma brincadeira que retrata muito a realidade, né? Falando de forma séria, né? Retrata muito a realidade dos fatos. O Arthur Jorge realmente chegou, começou a implementar o estilo de jogo dele muito rapidamente, né? E os jogadores que se encaixarem melhor no estilo de jogo dele vão ser os titulares, os jogadores vão ter mais oportunidades. E os jogadores que não se encaixarem no estilo dele ou serão emprestados ou realmente vão ter que procurar outro clube aí em definitivo para jogar. E o projeto do Botafogo com o Arthur Jorge tem uma previsão de ser um projeto muito longo, né? O John Textor contrata o Arthur Jorge para ele ficar muito tempo aqui no Botafogo, para as coisas darem certo e para ele ser aí um treinador que faça um trabalho aqui de 2, 3 anos aqui no Botafogo, quiçá até mais. Depende dos resultados também, depende do desempenho do time, mas ele já começa com um desempenho muito bom, já começa mostrando muito rapidamente como é que é o estilo de jogo dele, um estilo de jogo ofensivo, um estilo de jogo onde a marcação do Botafogo está marcando na linha alta, onde o Botafogo está conseguindo fazer a pressão no adversário e que é um futebol até de certa forma gostoso de ver, né? Independente do resultado. Tem partidas que o Botafogo ganhou, que o Botafogo não jogou bem. Tem partidas que o Botafogo empatou, que o Botafogo jogou muito. Tem partidas que o Botafogo até perdeu, mas que o Botafogo merecia ganhar. Mas a gente vê muito claramente o estilo de jogo do Arthur Jorge quando o Botafogo entra em campo. E isso com muito pouco tempo de trabalho. E é isso que a gente tem que trazer aqui para análise, é isso que a gente tem que conversar com vocês aqui. Tem muito treinador que pede tempo, pede 6 meses, pede 1 ano, às vezes mais de 1 ano, para dar a cara dele para o time, para, né, para de fato aí, né, voltando à brincadeira que eu fiz, para as pessoas sentirem um dedo do treinador. E o Arthur Jorge não precisou disso, precisou aí de 1, 2 meses e todo mundo está percebendo aí a identidade do Botafogo com a cara do Arthur Jorge dentro de campo, né? Então é isso que a gente tem que se apegar e é esse o tema central do vídeo, né? Sistema defensivo. O Arthur Jorge conseguindo fazer com que o Botafogo tenha a sua identidade e o Botafogo cada vez mais crescendo como equipe, crescendo como time, né?
e tentando buscar os seus objetivos. Então, se de fato acontecer do Alexander Barbosa optar por sair, né, no meio do ano, por empréstimo, pode ser uma escolha dele, a gente não tem informação ainda do lado dele se isso é verdade, se isso não é verdade, né? O que saiu agora foi somente uma notícia de um jornalista paraguaio, né, que ele talvez quisesse ter mais oportunidade no time titular e talvez no meio do ano pudesse sair, né? As coisas precisam ser conquistadas no dia a dia. Igual o Bastos chegou no ano passado, foi reserva, treinou, batalhou, para agora, quase um ano depois, o Bastos ser o titular da equipe, com muita propriedade, com muita justiça, com muito merecimento. Então é isso, gente. O sistema defensivo do Botafogo está em plena evolução. O Bastos está jogando demais. O Lucas Alter parou de falhar, né? O Lucas Alter, eu acho que o Botafogo ainda precisa contratar mais um zagueiro experiente, mas o Lucas Alter deixou de falhar igual ele estava falhando antes. Hoje o Botafogo tem um sistema defensivo mais seguro, muito graças ao treinador Arthur Jorge. Beleza? Então é isso, essa é a conversa que eu queria ter com vocês. Deixa eu explicar só essa camisa aqui do Sporting Cristal, né? Cheguei no Brasil já, tô no Rio de Janeiro, ganhei essa camisa de jogo aqui do Sporting Cristal, né? Fui no jogo deles ontem, vocês devem ter percebido, vocês que estão acompanhando o canal do Medeiros no Instagram também. Eu estava no jogo do Sporting Cristal ontem, ganhei essa camisa aqui, oficial de jogo, né? Obrigado, meu amigo Júlio Monteiro, que é fisiologista do Sporting Cristal, ex-Botafogo, está lá no Sporting Cristal fazendo um grandiosíssimo trabalho lá, me deu essa camisa linda aqui do Sporting Cristal. E é isso, gente, a gente volta a qualquer momento falando de Botafogo por aqui. Um abraço e até a próxima, valeu!